Depois de a gente ver aí a sintaxe do período simples, é hora da gente aprender a sintaxe do período composto. O que é o período composto? É um período que tem mais de uma oração. Mas para a gente entender melhor isso, vale voltar naquela explicação do início dos estudos de sintaxe, que é a diferenciação entre a frase, a oração e o período. As gramáticas costumam chamar de frase uma oração, uma sentença com sentido completo, sem o verbo. Outras gramáticas vão dizer que sentença completa sentença com sentido completo, sem verbo, é frase nominal, e com verbo, frase verbal, que é a mesma coisa que oração, mesmíssima coisa. Tá? Então, quando eu digo, por exemplo, bom dia, isso tem sentido completo, a outra pessoa entende, a outra pessoa responde, a comunicação ocorreu, tem sentido completo, mas não tem verbo. Então, é uma frase ou frase nominal. Tá? Então, frase, sentença com sentido completo. Uma expressão que tem um sentido completo encerrado, justifica um processo comunicativo. Oração, frase com verbo ou frase verbal. Tá? Eu vou contar a quantidade de orações pela quantidade de verbinhos que eu tenho. Para cada oração é um verbo ou locução verbal. Lembrando que locução é tudo aquilo que tem mais de uma palavra cumprindo uma função só, com um significadozinho só. Tá? Como, por exemplo, auxiliar mais particípio, verbo auxiliar mais verbo particípio. Então, oração é a mesma coisa que uma frase com verbo. Então, quando eu digo, tenha um bom dia, fique com Deus, são duas orações. Tá? Então, aqui oração, Pai Nosso, Ave Maria e tal. Bom, e o período, a gente vai considerar uma sentença com sentido completo, começa com letra maiúscula, termina com ponto final, tá? Com mais de uma oração. Então, a gente vai considerar o período como um conjunto de orações. Assim como lá na matemática a gente tem um conjunto unitário, aquele que só tem um elemento, aqui eu também vou ter um período unitário, que eu vou chamar de período simples. É aquele período, uma sentença extensa, com sentido completo, tá? Que só tem um verbo ou locução verbal. Tá? Vale lembrar que na oração e no período, o núcleo da expressão vai ser o verbo, é ele quem vai gerar o restante da oração. Por isso que a gente sempre fala para perguntar para o verbo, que o verbo é o maior fofoqueiro da história, ele sempre sabe de tudo, porque a oração ela gira em torno do verbo. Por isso a gente vai chamar de oração a frase com verbo, tá? E de frase ou frase nominal, a frase sem verbo. E período, um conjunto de orações. Conjunto unitário, período simples. Conjunto com vários elementos, período composto, porque em português tudo que é cor é mais de um, certo? Então, o período composto é aquele período que tem mais de uma oração na sua composição. Né? Então, ele vai ter mais de um verbo. Entre essas orações, tá? Período começa com letra maiúscula e termina com ponto final. Aqui eu posso ter 1, 2, 3 verbos, 4, 5, 6, 7 verbos ou expressões com sentido completo, com o verbo dentro. É como se eu juntasse várias orações dentro de um conjunto só. Então, o período que tem uma oração só, período simples, período que tem mais de uma oração, período composto. No período composto, eu vou ter dois tipos de relação entre essas orações. Eu não vou juntar elas à toa. Assim como na matemática, eu vou juntar no conjunto, aquilo que tem coisas afins, né? Que tem semelhanças, similaridades. Então, eu vou juntar num período orações que são ou coordenadas ou subordinadas entre si. Vão existir entre elas relações que são ou semânticas ou sintáticas ou sintático-semânticas, ou os dois. Tá? E quem vai juntar essas duas, criar essa relação, é um troço que a gente chama de conjunção. Né? Lembra lá das classes relacionais, 4 tipos de classes, né? As classes nominais, as classes gramaticais, as classes nominais, as classes verbais, o verbo e o advérbio, né? E as classes relacionais, que são a preposição e a conjunção. A preposição liga a termos dentro de uma oração e a conjunção liga a orações. E aí eu dei essa dica lá atrás e falei, ó, se tiver conjunção, muito provavelmente vai ser um período composto. Porque é isso que a conjunção faz, ela liga termos, ela liga orações. Tá? Então, eu junto na conjunção, tá? Duas orações dentro de um período. Tá? Lembrando que o período começa com letra maiúscula, termina com ponto final e encerra uma ideia completa.
Como assim? Vamos supor que eu tenha a frase a pandemia custou muitos empregos. De novo, ó. Então, vamos lá. Eu tenho a frase a pandemia custou muitos empregos. Quantas orações eu tenho aqui? Vamos perguntar para o verbo. Cadê o verbo? Está aqui. Custou. Tem uma oração porque eu tenho um verbinho só. Tá vendo? E aí eu começo a fazer as perguntas. Quem? A pandemia. Sujeito. Porque restou é o predicado. Quem custa, custa alguma coisa. Muitos empregos. Objeto direto. Muitos está relacionados a empregos. Está adjetivando ali empregos. Né? Então esse aqui vai ser um adjunto. Nesse caso aqui, vai ser um adjunto adnominal. Certo? Então perceba. Dentro de uma oração, tá? Então se eu tenho uma oraçãozinha só, letra maiúscula, ponto final. Uma oração, período simples. Porque eu tenho um verbinho só. Tá? E dentro dessa oração vou ter todos os termos sintáticos que a gente já aprendeu. O sujeito, o predicado, possivelmente os termos integrantes, como eu tenho aqui um objeto direto, e os termos acessórios que eu tenho aqui, o adjunto adnominal. Dentro dessa oração poderia ter aposto, poderia ter o vocativo, poderia ter o objeto indireto, complemento nominal, enfim, todos os termos sintáticos que são possíveis dentro de um período simples, aqueles que a gente já aprendeu, os acessórios, os essenciais, os integrantes e os acessórios. Né? Agora, só para a gente enxergar aqui, a pandemia tem custado, tá vendo? A frase é basicamente a mesma, para vocês não confundirem, vocês têm que tomar muito cuidado com isso aqui. Tem custado muitos empregos. Tem custado é uma locução verbal. Tá? Isso aqui indica um processo, uma forma composta do verbo, para dar a ideia de continuidade no processo que está sendo colocado, no verbo exposto, na ação expressa pelo verbo. Então isso aqui é uma locução verbal, funciona como se fosse um verbo só. Eu posso colocar isso tudo aqui no presente, tá vendo? Custa muitos empregos. E aí a relação vai ser a mesma do que a gente viu no período anterior. Sujeito, objeto direto, locução verbal. Então vai ser uma oraçãozinha só. Não vão ser duas orações, porque eu não tenho dois verbos. Eu tenho uma locução verbal. Eles estão trabalhando juntos. Eu tenho o verbo auxiliar mais o principal no particípio. Tá? Deixa eu ver se tá gravando. Tá aqui. Agora, quando eu digo a pandemia custou muitos empregos e mudou as relações de consumo. As relações de consumo. As relações de consumo. Primeira pergunta, verbos. Cadê os verbos? Isso aqui, ó, custou, e o segundo aqui, mudou, certo? Bom, se eu tenho dois verbos, eles não estão juntos, não estão funcionando como um processo só, então eu tenho duas orações. Tá? Eu conto a quantidade de orações pela quantidade de verbos que eu tenho. Se eu tenho dois verbos, eu tenho duas orações. Quem custou? A pandemia. Esse cara aqui é o sujeito, a pandemia é o sujeito, beleza? Bom, vamos lá para mudou. Quem mudou? A pandemia também mudou. As relações de consumo, tá? Perceba que eu tenho dois processos diferentes. São dois verbos diferentes, então são dois processos, são duas ações distintas, tá? Então eu tenho duas orações e eu posso separar. A primeira oração, a pandemia custou muitos empregos, abreviar para ser mais rápido, porque eu estou com preguiça de editar e botar a legenda. Então está mais rápido. E a pandemia mudou as relações de consumo, tá? Vou botar aqui as consumo. Beleza? Bom, então eu tenho duas orações, mas existe uma relação semântica, de sentido entre elas, tá? Ela custou muitos empregos. Isso aqui tem a ver com economia. Se ela custou muitos empregos, muitas pessoas perderam os empregos. Se muitas pessoas perderam os empregos, é óbvio que as relações de consumo elas vão mudar.
as pessoas vão consumir menos, as pessoas vão consumir coisas prioritárias. Você vai perceber que setores como o agronegócio, como os supermercados, eles tiveram um crescimento no seu consumo, na sua demanda, vamos dizer assim, enquanto outros setores, como as escolas, por exemplo, como o turismo, estão aí numa queda vertiginosa, aí numa queda abissal na sua demanda. Quem vai fazer turismo? O transporte, por exemplo, tem ninguém andando na rua. Então mudou as relações de consumo. Tá? Quem mudou? O que eu tenho em comum entre essas duas orações? Primeiro, o sujeito. O sujeito do custou também é o sujeito do mudou, que é a pandemia. Essa é a primeira relação semântica de sentido que eu tenho entre elas, tá? Que também é uma relação sintática, mas eu vou chegar lá. Tá? Então eu tenho aqui duas orações, tá? Que vão apresentar sentidos diferentes, vão falar de processos diferentes, mas que existe uma relação de sentido, tá? Conjuntural e contextual entre elas, tá? Então vamos lá. Existe isso, aconteceu isso e isso concomitantemente. Quem marca essa ideia de concomitância, de soma? O e. O e, que é uma conjunção aditiva, é a ideia de adição aqui, tá? Bom, como é que eu sei que eu posso separar? São dois processos distintos. Um tem relação sintática com o outro. A relação entre elas é semântica. Quando a relação é semântica, eu chamo de coordenação. Então vamos lá, eu tenho dois tipos de período composto. O período composto por coordenação e o período composto por subordinação. Como eu sempre falo, eu gosto do português porque está tudo no nome, né? No cor, tudo que é cor é mais de um. Quando eu falo em coordenado, eu tenho essa ordem junto com essa ordem. Elas estão no mesmo nível. É uma coordenância. Estão dividindo a ordenância. Como se fossem orações normal, né? É como se fossem orações sócias. Agora, o prefixo sub dá a ideia de um abaixo do outro, né? Então eu tenho uma oração acima, uma oração que é chefa e uma oração que é subordinada, uma oração que é funcionária, uma oração que cumpre uma função. Que função é essa? Função sintática. Então aqui eu tenho na coordenação uma relação que é semântica, sobretudo, predominantemente semântica, uma relação de sentido. Isso aqui tem tudo a ver com isso aqui. O fato de ter custado muitos empregos gera também uma mudança na relação de consumo. Por isso eu coloquei dentro de um período só, porque eu estou falando do mesmo assunto, da mesma parada. Agora, na subordinação eu tenho uma relação sintática. Eu tenho uma oração dentro da outra. Uma oração depende da outra, porque uma oração é funcionária da outra, é subordinada. Ela recebe ordens da outra. Ela cumpre uma função para a outra. Ela depende da outra porque ela é funcionária da outra. Então tem uma oração principal, acima, ordenada, e uma subordinada. Tá? Então a relação aqui, ela vai ser, na subordinação, ela vai ser uma relação sintática. Uma oração cumpre uma função sintática dentro da outra. Como assim, Anderson, uma oração que cumpre uma função sintática? Todas as relações que acontecem no período simples vão acontecer no período composto. Todas as relações que acontecem no período simples vão acontecer no período composto. Então, se eu tenho um objeto direto, eu posso ter uma oração que cumpra a função de objeto direto. Se eu tenho um sujeito, eu posso ter uma oração que cumpra a função de sujeito. Se eu tenho uma adjunta de nominal, eu posso ter uma oração que cumpra a função de adjunta de nominal. Se eu tenho adjunta de verbial, eu posso ter uma oração que cumpra a adjunta de nominal. O que eu fiz? Eu só troquei um termo simples, né, que seria no período simples, um termo simples com uma oração. É uma oração que funciona como objeto direto. É uma oração que funciona como sujeito. É uma oração que funciona como adjunta de nominal. E aí vai. Tá? Então todas as orações, todas as relações que acontecem no período simples vão acontecer no período composto. Tá? Por subordinação. Beleza? Então quando eu falo que a função, que a oração subordinada ela cumpre uma função sintática, ela é um termo sintático de uma outra oração. A gente vai enxergar isso aí melhor. Bom, mas vamos lá. Voltando aqui para a coordenação. A pandemia custou muitos empregos e mudou as relações de consumo. A relação entre elas é semântica. A única semelhança sintática que existe entre as duas é o sujeito. O sujeito das duas é em comum. Então eu consigo separar.
Então você vai olhar e vai falar assim, porra, antes, a outra oração ela não existe sozinha, porque tem muito professor que ensina assim, na coordenação, a oração você separa as orações, uma consegue viver sem a outra, na subordinada não. Não é assim, uma depende da outra, se você separar, você não consegue enxergar a outra oração. Eu não gosto dessa definição, porque às vezes você separa uma subordinada e dá certo. Elas conseguem sobreviver sozinhas, pelo menos você acha que dá para viver sozinha. E às vezes você separa uma coordenada e não dá certo. É o caso aqui, ó. A pandemia custou muitos empregos. Aí tu apaga isso aqui e fica. Mudou as relações de consumo. Ué, não entendi. Não dá para entender sozinho. Tira a conjunção e deixa só a frase. Mudou as relações de consumo. Enxerga só isso aqui. Mudou as relações de consumo. Fica a dúvida. Quem mudou? Ora, está apagado. Está apagado porque eu já disse antes quem. O sujeito é a semelhança entre as duas. Eu não preciso do sujeito lá de novo. Você unir as duas na mesma oração. Eu fiz com o sujeito a mesma coisa que eu faço lá com o pronome relativo, lembra? Só que aqui eu não vou precisar substituir, tá? Eu vou só elipsar, né? Vou só apagar ele quando eu preciso substituir. Não é uma oração subordinada, beleza? A pandemia custou muitos empregos e a pandemia mudou as relações de consumo. Elas sobrevivem sozinhas, elas são sócias. Então a relação é X para Y. Coordenada 1, coordenada 2. Elas estão no mesmo nível sintático, uma do ladinho da outra. Beleza? Essa é a relação na coordenação. Até aí, tudo bem? Já no caso da oração subordinada, vamos olhar um exemplo aqui. Ó. A pandemia revelou que o e-commerce, eu não sei se é assim que escreve, era subutilizado. Bom. Verbos. Isso. Quem mais? Esse cara aqui, né? Bom, vamos dar uma olhada nesse aqui. Dois verbos separados, não é locução, são duas orações. E agora? Bom, quem revelou? A pandemia. Então isso aqui é o sujeito. Tá vendo? Primeira coisa de estrutura que você repara de diferente da outra. Quem era? O e-commerce. Não é o mesmo sujeito. Tá? Já é uma coisa. Beleza. Agora vamos avaliar aqui os verbos. Vamos fazer as perguntas que a gente tem que fazer para os verbos. Quem revelou a pandemia, sujeito. Quem era o e-commerce, sujeito dessa outra oração. São duas orações, são dois sujeitos, porque sujeito e predicado são termos essenciais, vamos sempre estar lá. A não ser no caso da oração sem sujeito. Mas enfim, revelou o quê? Que o e-commerce era subutilizado. Revelou isso tudo aqui. Tá vendo? Quem revela, revela alguma coisa, certo? A pandemia revelou isso. Tá? Se quem revela, revela alguma coisa, essa alguma coisa é objeto direto. Lembra lá do esqueminha que a gente fez? No período simples? Para a gente avaliar? É parênteses, conceito de chaves, né? Então aqui a chave do lado de fora, X é o sujeito, certo? Colchete, predicado, revelou. Quem revela, revela alguma coisa. Revelou o quê? Y vai ser o que a gente chama de objeto direto. Um dentro do outro. Né? O jeitinho que a gente aprendeu lá, como se fosse uma expressão matemática. Um dependendo do outro. Um está dentro do outro. Então, essa oração não está aqui dentro? O e-commerce era subutilizado. Não tem essa oração aqui? O e-commerce era subutilizado. Onde é que ela está? Dentro do objeto direto. É uma oração que cumpre a função sintática de objeto direto.
Se ela cumpre uma função, ela é funcionária, ela é subordinada. Então eu tenho a oração chefe e a oração subordinada a ela. Se eu não tiver a oração chefe, a oração subordinada não existe, ok? Ela não vai acontecer. Por quê? Ora, para eu ter um objeto direto, eu tenho que ter o termo que chama objeto direto. O objeto direto está dentro da oração, ele é termo integrante da oração. Se eu não tenho a oração principal, eu não vou ter o termo integrante dela. Tá? Então, essa é a relação do período composto por subordinação. Essa oração aqui, roxinha, de roxinho, ela é um objeto direto. Prova disso? Troca a oração por isso, por um termo simples, por um termo nominal. A pandemia revelou isso. E isso é o objeto direto. Só que esse objeto direto está em formato de oração. Então eu vou chamar ele de oração subordinada, substantiva, porque é uma oração que o substantivo cumpre, tá? Objetiva direta, ou SOD. A oração subordinada porque cumpre função sintática. É oração porque tem verbo. Subordinada porque cumpre função sintática. Substantiva porque é uma oração, é uma função que o substantivo costuma cumprir. E essa função é de objeto direto. Oração subordinada, substantivo, objetiva direto, que a gente vai ver com mais calma. Então aqui a relação é uma relação vertical, uma relação sintática. Essa aqui é mais importante, é a principal, é mais importante do que a que está abaixo dela, está abaixo, subordinada a ela. Enquanto na coordenação eu vou ter uma relação horizontal, elas estão no mesmo nível sintático. Então coordenação horizontal, subordinação vertical. Tá? Até aí tudo bem? Tipos de oração coordenada. Já falei para vocês que quem cria a relação, quem explora ou exprime qual é o tipo de relação semântica, ou seja, qual é o sentido que existe, a ideia, o valor semântico que existe entre as orações, é a conjunção. Um outro nome de fresco para conjunção é síndeto. Não à toa, quando vocês aprendem lá em figura de linguagem, vocês aprendem duas. O polissíndeto, que é a repetição de conjunções, e o assíndeto, que é a ausência de conjunções. Tá? Bom, então síndeto significa conjunção. Então, por obviedade, a oração coordenada assindética, a significa sem, síndeto conjunção, então é uma oração sem conjunção. Então, quando eu digo a frase, por exemplo, chega mais, senta aqui, de um samba muito famoso, são duas orações, que eu tenho dois verbos, chega e senta, e eu não tenho nenhuma relação explícita, semântica explícita entre elas, porque eu não tenho nenhuma conjunção. Chega mais, senta aqui, chega mais, depois senta aqui, eu não tenho nenhuma conjunção para exprimir o valor semântico, tá? Ou seja, a ideia expressa entre elas. Eu só disse duas orações dentro de um mesmo período. Chega mais, senta aqui, uma depois da outra. Então isso aqui é a assindética. Ora, se não tem conjunção, não tem valor semântico expresso. Agora, na coordenada sindética eu tenho, deixa eu apagar isso aqui para não confundir vocês. Na sindética eu tenho a expressão da conjunção. Cada conjunção vai ter um valor semântico diferente. Pode ter o valor de adição, de diversidade, de alternância, de explicação ou de conclusão. Como é que eu vou diferenciar o valor semântico de uma coordenada para o valor semântico de uma subordinada? Lembra que na coordenada a relação ela é só semântica, enquanto na subordinação eu vou ter uma relação sintática com outros valores semânticos intrínsecos, beleza? Então aqui vamos colocar os prototípicos, tá? Da adição é o e, da diversidade é o mais, da alternativa é o ou, da explicativa é o porquê, depois vocês vão ver qual, né? E aqui na conclusão o pois ou o logo, ou o então, né? Também é bastante legal. Então eu posso ter a mesma oração e dependendo
do conectivo que eu vou utilizar, da conjunção que eu vou utilizar, eu vou mudar completamente o valor semântico da parada. A vida te dá limão. A vida te dá limão. E você faz limonada. A vida te dá limão e você faz limonada. Então isso aqui é uma subsequência, né? Isso e aquilo. Então estou somando uma ação a outra, então aqui aditiva. Agora, vamos trocar limonada por laranjada. E agora, esse já não vai mais dar ideia de adição. Porque se a vida te dá limão, por obviedade, né? Por lógica, por silogismo, você vai fazer o quê? Uma limonada? Mas aí você foi e fez laranjada. Então a ideia aqui é contrária. A ideia de adversidade. O que é a ideia de adversidade? É aquilo que está no verso, no contrário. Então é quando eu quebro a expectativa, quando a segunda oração ela dá uma expectativa completamente, ela vem completamente no contrário da expectativa criada pela primeira. Ela quebra essa expectativa. Então aqui eu não deveria usar o e, deveria usar o mais. A vida te dá limão, a você faz laranjada, quer dizer, faz besteira, né? Ou não, né? Nem sempre fazer laranjada é fazer besteira. Ou a vida te dá limão, tem opção, se alterna entre uma opção e outra, tá? Ou a vida te dá limão, ou você faz laranjada, ou um ou outro, tá vendo? Um anula o outro. Por isso você alterna, tá? Ou você faz isso ou você faz aquilo. Ora a vida te dá limão, ora você faz laranjada. Não é simultâneo como um aditivo, por exemplo. Ou isso ou aquilo. Você está sempre alternando, trocando. Tá? Lembra aí do circuito elétrico alternado. Bom, explicativa dá uma explicação. Né? Você faz limonada. Por que você faz limonada? Porque a vida te dá limão. A vida te dá limão. Isso explica. Tá? Qual é a explicação para eu fazer limonada? Porque a vida te dá limão. Tá? Um exemplo melhor. Chegou atrasado. Porque o pneu do trem furou. Qual a explicação para o atraso? O pneu do trem ter furado. Tá? Se eu inverter, ela vira uma conclusiva, uma conclusão. Tá? O pneu do trem furou. Qual é a consequência óbvia disso? A conclusão silogística a qual eu posso chegar. Por isso, chegou atrasado. Tá? Vai acontecer de o cara pegar e colocar o pois aqui. O pois que é prototípico da conclusiva, ou logo. O cara vai pegar o logo e jogar aqui. Tá? Bom, e vai te deixar na dúvida. Se você ficar na dúvida, você pega e coloca o porquê. Se você está achando que é explicativo, você pega e coloca o porquê. Se ficar bom, é explicativo. Se você acha que é conclusivo, você pega, troca o porquê pelo por isso. Se ficar melhor do que com o porquê, ela é conclusiva. Tá? Então pelo composto de coordenação é isso. Daqui a pouco a gente vai ver o por subordinação.